que nossa essência repleta nos nossos sonhos, nos nossos desejos ainda não satisfeitos, possam ser escutados, possam ser acolhidos nas pessoas que estão próximas de nós. E se somos ainda muito pequenos, se somos crianças, bem pequenas, que possamos ser bem orientados, né? Ou que possamos orientar essas crianças, se nós somos os cuidadores, de modo que elas não se escondam de si mesmas, não se bloqueiem, não bloqueiem os seus sonhos. Então eu diria que a semana da inclusão, não apenas dos mais fragilizados, não apenas das mulheres, não apenas das pessoas negras, não apenas... Tem uma janela aberta aí, eu acho. Não apenas das pessoas trans, dos gays, não apenas daqueles que sofrem, né, a discriminação da homofobia, não apenas das pessoas que sofrem discriminação por não ter acessibilidade, por não ter um instrumento que lhes permitam ler, ou não ter um intérprete que permita o acesso ao conhecimento, quando ele se comunica em Libras, e a palestra é feita aqui por uma língua padrão, normativa, que é a nossa língua, uma das nossas línguas oficiais, e que a outra língua, Libras, possa também ser um direito. Então é a semana de todos aqueles que um dia já se sentiram excluídos ou excluídas, e eu diria assim, você já se sentiu excluída? Escreva aí pra gente. Eu gostaria de, se fosse numa aula presencial, de ouvir cada um, né, para fazer algumas perguntas bem singulares, como eu gosto de fazer, diferentes, assim, até surpreendo com as minhas perguntas, porque às vezes numa pergunta a pessoa pode pensar sobre algo que nunca pensou, né? Pensar sobre um trauma que nunca enfrentou. Então, num encontro presencial, eu teria esse clima para a gente estar próximo e a gente conferir o respeito e a dignidade que cada um merece. Se sintam aqui bem acolhidos a essa semana que estará cheia de eventos, né? Hoje ficará por minha conta, discutindo inclusão na escola e na família. Vou fazer o compromisso com vocês até 15 para as 7. E vocês já podem ir escrevendo aqui no chat, seja do YouTube, seja no Meet, onde vocês estiverem, ou no Instagram, que o Aislan, aqui meu sobrinho, especialmente contratado aqui por $1 milhão, né? Com certeza. Para fazer a mediação para nós, né? Sem isso a gente não conseguiria acompanhar as participações. Então ele estou ouvindo o barulhinho do lanche que ele está fazendo. Daqui a pouquinho ele já está aí acompanhando e dando a participação direta com você. Um rapaz bonito, todo mundo vai gostar, né? Já veio até arrumado aí para participar. Então vamos, deixa eu saber como é que está o som aí, está tudo certo, Dani? O som está chegando bem? Tá, Paulo, só a tua câmera, que eu acho que tem que colocar um pouquinho para a tua direita. É que o secretário está fazendo lanche. Aqui? Assim? Tá. Isso. Agora? Um pouquinho mais. Agora? Perfeito. Obrigada. Aqui fica melhor? Isso. Ótimo. Não, agora... Vou inverter aqui. Eu estava, de fato, olhando... Estava bom, mas... Aqui ficou bom? Não, agora para a tua esquerda um pouco. Agora? Tá bom assim? Agora tá bom. Uhum. Tá bom. Vamos lá. Se mais alguém tiver algum retorno, vão falando aí para a gente saber. Alguém aqui
professor que trabalha com pessoa com deficiência, escreva aí no Instagram, no YouTube, no Meet, que já... Ou alguém que tem um familiar com deficiência, se puder escrever, eu tenho, eu conheço, eu me relaciono, eu namoro, meu marido, minha esposa tem uma deficiência, se puder alguém dar algum feedback nesse sentido, ou já teve uma experiência profissional, seria bem importante esse feedback, para a gente saber por onde começa. Porque, como eu dou aula para muitos professores, às vezes não fico começando das coisas muito básicas, né? Que são palavras, eu já passo direto, imaginando que as pessoas já conheçam as terminologias, etc, etc. Caso contrário, eu começo bem das questões bem básicas, assim. Vamos lá, se alguém... Mais um. Vem dar o feedback para mim aqui, senão não tem como eu saber. Tio Paulo? Sim. Aqui eu sou professor, viu? Professor Paulo, desculpa. Quebrando o protocolo aí. Eu só gostaria de agradecer primeiro a Vânia Santiago, nossa intérprete de Libras, e que ela está aí nos auxiliando, né? Vânia Santiago. A Vânia Santiago é da onde? É bom mencionar a cidade e a instituição. Você pode responder para a gente qual cidade e instituição você é? Eu estou em São Paulo, eu sou intérprete de Libras, trabalho aqui em São Paulo e sou do Instituto Singularidade. Instituto Singularidade. Isso? Isso. Tá. Muito bem, eu já vi referências desse instituto e obrigado à tua participação, Vânia. Eu costumo falar, quando falo na internet, bem rápido, porque eu sei que esse é uma norma para que os ouvintes permaneçam. Mas nesse caso, eu tenho que falar mais devagar. Mas eu sei que a internet exige dos falantes uma velocidade acima da média. O meu querido Paulo Tozin, mestre pela USP daqui uns dias, e foi um grande aluno, um grande professor, um exímio pesquisador, está aqui dando seu presente, né, na nossa live, na nossa semana aqui. Obrigado, Tozinho. Sim. O principal desafio é tornar uma escola inclusiva online neste momento. O principal desafio é tornar uma escola inclusiva online. É verdade, porque estamos numa situação diferenciada, e ontem ainda assistindo ao evento da Pai Brasil, o evento Empoderar, eu fiquei pensando, puxa, é um momento em que muitas pessoas com deficiência irão ganhar notoriedade, porque a internet vai lhes dar isso, se eles forem bem apoiados. As pessoas que desenham, que dançam, as pessoas que fazem outro tipo de trabalho, e até mesmo aquelas pessoas que têm muita dificuldade, diante de qualquer manifestação, agora serão protagonistas. Eu espero, e espero num curto espaço de tempo, que as escolas especiais, que as ONGs, comecem a mostrar as obras que essas pessoas estão realizando, e eu não estou falando aqui só de talentos, não, de artistas notáveis, não. Estou falando de pequenas obras, de pequenos desenhos, como apareceram ontem, pessoas desenhando com os pés, mas paralisados cerebrais, mas não me refiro apenas a isso. Há pessoas que desenhem com as mãos, que façam obras muito simples, mas merecem ser publicizadas, merecem ganhar espaço nas mídias, e nós queremos comprar os seus trabalhos, nós queremos pagar por isso. Então, é um momento de inclusão realmente de todos, porque nós não vamos aplaudir só os grandes artistas, vamos aplaudir todo mundo. E não serão só aplausos, essas pessoas serão gratificadas, né, pela sua manifestação. Então, uma criança cantando, uma criança dançando,
A gente recebeu aqui, abre aí o teu WhatsApp aí, uma criança, quando a pai fazia a abertura da semana na sexta, uma criança, já lembrou da escola, uma criança com deficiência, autista, escolinha, reconheceu, né, pelos personagens, e fez essa manifestação, uma mãe enviou para a gente aqui, uma criança com deficiência. Então, pequenas manifestações precisam ser aplaudidas, reconhecidas e celebradas. Nós queremos isso. Assim como a mãe, muitas aqui devem ser mães, assim como a Isabela, a mãe não se alegra quando a criança dá um passo, uma conquista, uma palavra, um passo sozinha. É motivo de alegria, assim, que transcende, que transborda o coração da mãe. Então nós queremos também que nossos corações transbordem com as manifestações das pessoas com deficiência. E as redes as escolas especiais, as ONGs, os professores precisam abandonar aquele currículo livresco, rígido, formalista, enciclopedista que nos herdaram para valorizar pequenos aprendizados, pequenas emoções que essas crianças manifestam, seja em palavras, seja em outra forma. A gente precisa agora levar para a internet, dar publicidade. Então, esse é o meu grande sonho aí nessa era de inclusão. Eu tenho falado em outros espaços que a educação infantil é o melhor exemplo de inclusão. Olha só, eu não sou especialista em educação infantil, ok, gente? Portanto, peço licença aos especialistas. Minha colega, a professora Gisele de Souza, por exemplo, a Daniele, da Universidade de Tuiuti, o professor Ulisses Araújo, Ives Delataille, que eu estava lendo agora há pouco, e tantos outros. Mas, veja bem, a educação infantil tem elementos que são altamente inclusivos. Eles se voltam para a pessoa, para a espontaneidade da criança, se voltam para a exploração. Olha os objetivos da aprendizagem, os direitos da aprendizagem, na verdade, né? O direito de explorar o mundo, o direito de expressar-se, o direito de participar, o direito de interagir, o direito de brincar. Não há um currículo rígido em torno disso. Claro que há um currículo, né? A gente sabe que existe um currículo, mas não é fundado na rigidez e no formalismo. É fundado em campos de experiência. O que é um campo? Um campo é aberto, é amplo. Muitas coisas são plantadas no campo, né? Quais são os campos de experiência na educação infantil? Eu, nós e o outro, corpo em movimento, toda a manifestação visual, né? As cores, os gestos, toda a parte de pensamento, de escuta, de fala, é um campo também. A parte de tempo, de espaço, de quantidade, de matemáticas, também é um campo. Claro, estou falando de matemática, não com o sentido lógico da matemática, né, mas as contagens, as quantidades, fazem parte de um campo também. Então, a educação infantil é o melhor exemplo que temos de inclusão. E dei dois já, né, falando das redes e da educação infantil. E eu focaria na importância do conhecimento do eu e do... ia dizer não eu, mas me perdoe, Lacan, não vou falar não eu, do eu e do outro. Né? Porque não é bem um não eu. O outro é parte do eu também. Então, está errado dizer um não eu. Porque eu estou no outro e o outro está em mim. Né? Nós, ao nascimento, a psicologia nos ensina que há uma simbiose entre mãe e bebê. E que a separação acontece aos poucos, né? 2 para 3 anos. Essa separação é para efeito, claro, para nós, quando nos tornamos adultos, nos percebemos como indivíduos, é verdade. Mas nunca
seremos, nunca nos tornamos plenamente separados, né? Plenamente indivíduos distintos do outro. O indivíduo está sempre marcado pelas diferentes alteridades, né, que o constituíram. As experiências de mamãe, as experiências de irmãos, as experiências positivas e negativas. Né, porque nós somos constituídos por todo tipo de lembrança, né? As que nos marcaram, que caiu aí, e as que nos marcaram como prazer e como dor. Estou lembrando aqui de um pensamento do Mark Twain, grande escritor, né? Que diz que nós sofremos muito na vida, né? Eu sofri muito na vida, diria ele. Mas muitos dessas catástrofes pelas quais eu sofri nunca aconteceram. Eu quero dizer que o indivíduo, dentro dele, há também uma gama de sofrimentos, alguns que foram plantados na sua mente, na forma de bloqueios, automatismos. Eu não quero entrar aqui na seara da Isabela, da Dani, que vão fazer um belo trabalho na sexta, mas acho que eles vão tocar nisso. Então nós somos marcados por esses sofrimentos, alguns imaginários, estou lembrando novamente que o Lacan, mas também somos marcados por idealizações que fazemos. Né? Quando você esteve enamorada ou enamorado, você que está me ouvindo, você se namorou com uma outra pessoa, é verdade. Mas essa pessoa não era apenas outra, né? Essa pessoa estava cravejada de joias, cravejada de uma beleza que era singular para você. Lembrando aqui a instituição da Vânia, singularidade. Era singular, era única para você. Né? Você tinha olhos especiais para essa pessoa, você tinha uma pele, né, uma química, uma emoção especial, né? A proximidade encantava você. Então, nós criamos idealizações também, e isso compõe o indivíduo. E essa idealização tem a ver com muitos outros, com muitas vozes, com a polissemia, né? Termo lá do Bakhtin, que nos constituiu. E que bom que nós somos esse misto de dores superadas, algumas, enfrentadas algumas, e dores escondidas, que precisamos conhecer e enfrentar para superar, e de idealizações, que algumas ainda permanecem como ideais, e outras perderam o véu, né, que ocultava a realidade, que não permitia ver a realidade, e agora vemos. Aquele outro que por quem nos apaixonamos pode não ser mais objeto do nosso encanto, mas ser um outro e continuar sendo amado, mas agora os seus limites são enxergados e são aceitos. As suas virtudes são enxergadas e são também admirados. Eu comentava aqui com a minha mulher outro dia, ela se queixava, talvez se você quisesse uma pessoa assim, assim, assado. Eu falei, não, claro que não. Eu admiro os limites seus e os limites meus. Eu admiro. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que enfrentar alguns limites e não pedir perdão por alguns erros. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que nós temos que enxergar esses limites. Dizer, poxa, perdão, eu não sou bom nisso. Me ajude nisso. Você pode me ajudar? Então, isso claro, quando somos crianças, nós precisamos de um adulto bacana para nos orientar e fazer esse processo de inclusão. Porque o adulto que não foi bem orientado, que não assistiu a nossa live, ele vai começar a rotular a criança e colocar defeitos quando ela erra. E esses defeitos vão se converter mais tarde em bloqueios, em automatismo, em que ela vai dizer, não, eu não vou fazer porque eu vou errar. Quer dizer, um automatismo que é o mais comum entre nós, né? De enxergar só acerto ou só erro, tudo ou nada, 8 ou 80, A ou B. E aí, ela será uma pessoa, que é o primeiro tópico da minha palestra, como se tornar uma pessoa inclusiva. Ela poderá ser uma pessoa produtora de exclusão. Sim, está me oferecendo aqui
amavelmente um chá. Eu vou aceitar dividir com vocês, não chegou ainda. Vou brindar com vocês, espero que vocês também tenham em suas casas aí um chá. Esse chá aqui é de maracujá, camomila, cravo e gengibre. Uma fragrância assim totalmente inclusiva, porque ele comporta muitos aromas, né? muitas lembranças positivas. Olha aí, vamos ver. Quando nós tocamos um sentido, no caso, o paladar, a gustação, e no caso o olfato, nós estamos brindando o corpo e fazendo uma terapia com excesso de pensamento, que pode às vezes estar poluindo a nossa mente, viu? Então, quando vocês quiserem despoluir a mente, deem atenção para um dos sentidos que despolui. Vamos lá, brindar. Obrigado. Então, fui abençoado pelo gosto e pelo aroma, e pelo calor que a xícara me transmitiu. Então, 3 sentidos me terapeutizaram, né? Terapeutizar é saber cuidar, né? Saber cuidar. É a origem da palavra terapeuta. É verdade, é verdade. Brinda comigo aí, Paulo Tozinho, brinda comigo. Então, o primeiro quesito de uma prática inclusiva, professores, terapeutas, é nós nos tornarmos pessoas inclusivas. Pessoa que se aceita, que se perdoa, que se corrige, que não se julga dono da verdade. Quando estava preparando isso ontem, até lembrei da música do Padre Zezinho, né? Digo que na verdade eu não sou dono, digo que não sei tudo sobre Deus. Às vezes quem duvida e faz perguntas é muito mais honesto do que eu. Porque se eu não sou dono da verdade, eu não tenho a pretensão de controlar na perspectiva do julgamento, de dizer que está certo ou está errado, todas as atitudes, as manifestações do meu aluno. Antes de julgar, eu vou investigar com o pensamento pedagógico chamado hipotético. O que é um pensamento pedagógico hipotético? É investigar. Por que você fez isso? Como você aprendeu? Você já sabia isso? E se ele não falar, diria a Vânia, eu preciso investigar de outra forma. Se ele for autista, ou paralisado cerebral, eu faço gestos, né? Então, eu uso objetos, uso figuras de comunicação aumentativa, para que ele perceba que há uma trajetória do que ele manifestou. E nessa investigação hipotética, pedagógica do professor, o aluno começa a criar vínculos com o professor. E o que é um vínculo? É um sentimento, primeiro, de segurança. Ele se sente mais seguro. E segundo, um vínculo de confiança. Onde há segurança e confiança, há também manifestação, primeiro, e depois troca. 2 coisas muito importantes. Troca entre professor e aluno. Então, essa é uma atitude literalmente inclusiva. Porque o professor, em vez de, isso está errado, não é assim que se faz, isso está certo, e dá parabéns. Não. Primeiro investigue como aprendeu. Né? Se você não é pedagogo ou pedagoga que está me assistindo, e se você for, alunos da universidade, eventualmente, existe a chamada pedagogia, aprendizagem por processo, que é aquela aprendizagem que não é centrada apenas nos resultados. Você não, por exemplo, na avaliação
tem a ver lá com a avaliação somativa, quem estuda os processos de avaliação, por exemplo, diagnóstica, formativa, tal, seria a avaliação somativa. Então, eu analiso os resultados, a nota, primeiro semestre, nota tal, segundo, nota tal, somo, divido, média tal. Não é isso. Então, a avaliação de processo investiga como o aluno aprende, quais são as influências que ele recebe, e ao investigar isso eu conheço a sua linguagem, se é mais visual, se é mais sinestésica. Eu me valho também de outros recursos visuais para criar no aluno a chamada necessidade de aprender. Com os autistas que não têm comunicação, existe, estou lembrando aqui agora, a chamada estratégia de necessidade de pedir. Porque se ele ainda não se comunica, e eu der tudo que ele quiser, na hora que ele quiser, ele não irá aprender a falar, não é verdade? Então, um bom mediador usa de estratégias para fazê-lo pedir. Então, água, eu mostro a água, dou a água e falo. Mostro, dou a água e falo. Vê se ele abre pelo menos um A. Então, são estratégias, sempre 3 vezes, né? Isso aqui é um pouco operacional demais, pode até ter um quê, assim, um pouco de treinamento, e é verdade, as nossas aprendizagens têm uma dimensão mecanicista, mas a ideia é não ficar só em treinar e uma palavra, não, que inicialmente eu preciso mostrar o objeto, falar 2 ou 3 vezes e esperar, só que eu não posso também cansar a criança, né? Porque ela não desenvolva uma certa rejeição à fala. Tudo tem que ter uma medida de estimulação, né, para essa necessidade de aprender, necessidade de pedir. Lembrei aqui, o Tozinho deve partilhar comigo, os autores que não trabalham com a necessidade exatamente de pedir, mas a necessidade de aprender, que é o Ausubel, né, que lá nos anos 60 desenvolveu a teoria da aprendizagem significativa, onde ele diz que o professor pode criar no aluno o desejo de aprender. Se nós começarmos uma aula na perspectiva do teórico Herbert, que criou o método, né, dos 5 passos da aula, eu posso dizer assim, vamos estudar isso, então eu vou fazer aqui recordar a aula anterior, depois vou apresentar a aula. O aluno pode exatamente não estar motivado para aprender, né? E se o professor falar assim, vamos aprender tal coisa, ele pode até dizer, professor, se você estiver me dando a opção, a liberdade, eu vou dizer não, não é isso? Então, o Ausubel se preocupou nessa linha, né? Como criar no aluno o desejo de aprender. Aliás, para os alunos com deficiência, meu Deus, como criar no aluno com deficiência o desejo de aprender? Podíamos pensar agora na deficiência, eu falei um pouco do autista, podíamos pensar agora na deficiência, não sei, Vânia, quer que eu fale da surdez, do visual, deixar para quem escolher. Quem que falar aí, eu falo. Vamos lá, eu não quero priorizar só a deficiência que me caracteriza pessoalmente, que é visual, que aí seria fácil demais para mim, né? Posso falar de outras. Alguém? Vamos lá, participação. De qual deficiência vocês querem que eu fale? Aqui o pessoal falou deficiência de surdez. Surdez. Boa. Você falou um pouco, né, que é a sua, né? Não falei ainda, mas daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco eu falo, deixa a minha para o final. Se eu falar da minha, dá a impressão que eu só quero falar da minha experiência, e a minha experiência fica por último. Não, claro, estou aqui com um professor, né? Não estou aqui só com pessoa com deficiência. Olha só, uma das frustrações minhas,
eu tive uma professora com dificuldade auditiva, há um tempo atrás, num curso de pós, eu falei, meu Deus, que dificuldade que me colocou. Eu que dou aula de inclusão, aí vem uma pessoa com dificuldade auditiva, eu não sei Libras. Falei, meu Deus, então que inclusão é essa? Eu mesmo falei, eu não vou, nem vou dar aula de inclusão, falei, porque como posso eu dar uma aula de inclusão se eu não conheço Libras? Aí eu fiz o seguinte, eu pedi para uma pessoa da sala, para duas, aliás, que me ajudasse. Aliás, nesse caso, não foi exatamente Libras, porque essa pessoa tinha uma oralidade bem boa e uma capacidade auditiva também boa. Então, que ela ficasse mais à frente e que duas pessoas a auxiliassem, escrevendo. Bom, aí normalmente eu escrevo toda a minha aula no Data Show. Eu falo um pouquinho e já vai para o Data Show. Sempre assim. E quando tem algo para ilustrar, já busco uma ilustração, um vídeo, para não ficar uma fala em abstrato. Aliás, para a pessoa surda, o bom professor, ele se vale do intérprete, mas ele prepara a aula com ilustrações, com vídeos adequados, exercícios em menor quantidade para a pessoa surda, porque o fundamental não é a quantidade, né? O fundamental é que ele saiba o conceito. E segundo, ele tem que criar, aqui acho que é a chave da inclusão, ele tem que criar espaços de interação do surdo, do uso de Libras e os conceitos aprendidos. Os alunos têm que aprender os conceitos e transformar esses conceitos em experiências e traduzir esses conceitos não só em língua portuguesa, não só em Libras, alguns alunos, e eu vou variando esses alunos, cada aula eu uso alguns alunos, cada semana eu estimulo alguns alunos a transcrever isso em Libras, mas em outras linguagens, em aspectos históricos, em aspectos pictóricos, né, em ilustrações, em desenhos, em aspectos geográficos. Quer dizer, todo conceito tem raízes, né, nas diferentes ciências, tem implicações nas diferentes ciências. Então, por que não valer-se de múltiplas maneiras de expor um conceito? Não existe só uma verdade, uma forma de apresentar a verdade. Então, um professor inclusivo, que trabalhe com surdos, ele precisa ter isso em mente. Ele irá orientar os alunos. Aliás, uma aspas. Na quinta-feira eu fazia até participava de uma banca no curso de, deixa eu lembrar que curso, não estou lembrando, a menina é de arquitetura, mas não é o curso de arquitetura. Meu Deus, que curso que era? É de outra área. O tema é currículos inclusivos, mas eu não estou lembrado do curso. E não é pedagogia também. E aí eu dizia a ela consultar uma fonte que eu vou dizer para vocês agora, que é Steinbeck, Susan e William Steinbeck. E nessa pesquisa, a Susan Steinbeck, ela relata várias experiências com alunos inclusos nas escolas americanas e canadenses, e ela, olha aqui, colegas surdos, além de orientar os alunos para mostrar os aprendizados em diferentes linguagens, e aí a vantagem é que os alunos ouvintes irão se deliciar com Libras também, né? O próprio aluno surdo vai se relacionar com alunos ouvintes, e isso é legal, tem que ter essa relação mesmo, não pode o aluno ficar isolado. Mas o que é mais surpreendente nessa experiência da Steinbeck é que ela, a cada novo conteúdo, ela organiza os alunos para oferecer sugestões, né, no planejamento, que é uma aula inclusiva. Então, os alunos podem participar do planejamento. Como você gostaria de aprender?
esse novo conteúdo. Então, alguns minutos na aula para os alunos. Olha que bacana isso. Isso é protagonismo de verdade, né? Isso é considerar o aluno um sujeito mesmo. Porque, na perspectiva tradicional, gente, o que aconteceu, né? O que acontecia? Os professores, mas é uma criança. Criança não entende. Aliás, em casa, né? Se a gente fosse explicar alguma coisa para uma... Mas é uma criança, não fale. Não vai entender. A gente tem 1000 maneiras de explicar. Você não precisa explicar todos os aspectos. Você pode só trazer uma experiência, contar uma história, realizar algum tipo de jogo com a criança, e a criança vai se interessar. O que a gente não pode é calar as crianças. Aliás, na perspectiva tradicional, você ia visitar uma família, a criança começava a falar, o que os nossos pais diziam? E era a cultura da época, nossos pais não estavam errados. Fique quieto, agora a gente está conversando. Não é isso? Deixa a pessoa falar. Claro, as crianças têm que aprender a esperar o outro falar, não é isso? E ela tem o seu jeito de falar, o seu jeito de perguntar, né? Às vezes ela quer até brincar com a gente. E por que não brincar com ela? Porque nós adultos perdemos esse prazer de viver, o melhor que tem na vida, né, que é brincar com as crianças. A gente acha que o bom da vida é só dar aula, igual eu estou fazendo aqui. Gente, quem pensar assim, não sabe o que é felicidade, né? Porque se existe uma tal felicidade que a gente busca, está nesse encanto, nessa possibilidade de aprender quando uma criança quer brincar com a gente. Porque você aprende muito mais do que ela aprende com você. Ela te ensina a jogar, ela te ensina as estratégias, as palavras, os jeitos. E o que fica para você? Fala, puxa, como a criança é sem preconceito, como a criança valoriza você, né? Então, a gente precisa estar aberto. Nós, como professores, nós, como pais, precisamos estar abertos às expectativas, necessidades das crianças, né? Então, vamos... Deixa eu ver que horas temos. 18h45. Meu Deus, 45. Vamos falar mais alguma coisa para a gente ir encerrar. Nem abri meu roteiro aqui, que tem 5 páginas. Botão terminar transmissão. Só um minuto aí, gente. Vou abrir aqui. Estrela Azul, Guarapuava 07. Acolher os defeitos e potencializar os... Potencializar. Vamos lá. Nosso objetivo é sensibilizar as mentalidades. Escrevi aqui um objetivo, sensibilizar as mentes. Na verdade é assim, né, gente? A gente quer dar alguns instrumentos muito amplos para que você, diante da diferença, da deficiência, você se coloque não só no lugar da escuta, que a gente bastante divulga, né, na escuta ativa, mas você se coloque assim, o que nós podemos fazer? O que nós podemos mudar? Em outras palavras, o que nós podemos aprender? Né? Não adiantaria eu falar da empatia, né? Empatia, claro que a verdadeira empatia é isso. A verdadeira empatia, você sente a dor do outro e lança algumas hipóteses. Podemos fazer isso? Podemos fazer aquilo? Eu até comentava nessa última avaliação que tivemos, assim, nós temos que levar em conta quem é o outro que estamos avaliando, né? Que a tendência é que a gente vá ao outro com o nosso arsenal de critérios pré-estabelecidos, de forma assim, neutra. E esses critérios são universais. Para todo mundo eu vou aplicar esses critérios. Não, está errado. Por que critérios universais? Se as pessoas têm histórias únicas, histórias singulares que precisam ser conhecidas. Então, quando avaliamos uma pessoa, um dos elementos que compõe é sua história de vida. Jamais podemos avaliar alguém sem conhecer sua história. E sua história é composta de quê?
suas condições, suas linguagens, seus afetos. Né? Porque o que chega até nós, o que chega ao público, o que é manifesto, é apenas uma parte do outro. A outra parte ainda está oculta. A outra parte não foi revelada. Só que nós, como mediadores, avaliadores, adultos, nós não fomos capazes de, vou usar aqui entre aspas, né, tirar, com todo respeito, é claro, tirar do outro elementos que não apareceram ainda. Vou tirar a palavra tirar, vamos lá. Fazer o outro manifestar com uma linguagem que possamos entender. Então, a tendência é rotular o outro com uma nota baixa, ou com uma nota que não corresponde ao que nós esperávamos no nosso gabarito. Está errado. Está errado. Se o outro não ofereceu, há um equívoco na mediação. Nós não oferecemos a mediação adequada, o apoio adequado, o estímulo adequado, a linguagem adequada, o afeto adequado. E tantos outros mais elementos que poderiam ajudá-lo. Então, quando a Isabela me pediu, vamos organizar esse evento, eu falei, ótimo, vamos, eu posso fazer a iniciação para dar o pontapé inicial e nada mais justo, né? Eu fiz isso para tanta gente, em tantos lugares do Brasil e fora do Brasil, sempre trazendo pinceladas sobre inclusão. Então, eu me sinto contribuindo, mas contribuindo e aprendendo, porque quando estou ensinando isso, estou falando isso para mim também, para que eu seja melhor. Tantas outras coisas que eu preciso aprender e melhorar, porque estamos só numa caminhada. Todos os dias temos algo a melhorar. Vamos ver o que eu tenho aqui no meu roteiro que eu não contemplei nessa fala inicial. Vamos ver. Só um pouquinho. Se tiver alguma participação enquanto eu consulto, vocês me comunicam aí, por favor. Pretendemos dar-lhes instrumentos para quando Vou pular aqui. Os fundamentos da igualdade e da equidade podem orientar as pessoas para promover acessibilidade, adaptações, remoção de barreiras e comunidade aos mais vulnerabilizados. Vou fazer um breve comentário da introdução que eu fiz aqui no meu roteiro, de grandes temáticas que hoje abrangem a vida da pessoa com deficiência. Né? Não podemos mais pensar em inclusão, em deficiência, se não pensarmos nessas áreas. Vamos lá. Claro que o conceito de deficiência hoje mudou, né? Não é mais vinculado ao paradigma biológico, ou também chamado médico clínico. Hoje o conceito de deficiência comporta várias áreas. Então, deficiência é também o biológico, não podemos negar, mas deficiência é a análise, a investigação de quais barreiras que com as quais a pessoa se defronta no dia a dia, quais barreiras? Barreiras de acessibilidade, barreiras da comunicação, nos transportes, barreira no acesso aos processos, aos meios digitais, barreiras nos relacionamentos, porque as atitudes das pessoas com quem ela se relaciona não são de acolher, de escutar, não são de valorizar libras, não são de valorizar um paralisado cerebral, não são de valorizar o autista. Então, com quais barreiras ela se depara? E outra abordagem importantíssima, ela tem oportunidade de participação. Então, olha que o conceito de deficiência, a gente tende a olhar para o biológico. Não. O biológico é apenas uma partezinha. Por isso que deficiência, as pessoas acham que a pessoa que tem visão, olha só, visão monocular, não tem nada a ver com deficiência. A palavra já diz, né? Visão monocular. Tem alguma coisa a ver com deficiência? Claro que não. Daí a gente coloca os critérios, né? Vamos lá para o biológico. Tem impedimento? Não tem. Não tem impedimento nenhum. Segundo, barreira. Tem barreira? Não tem. Participação. Tem dificuldade de participação? Não tem. É o terceiro critério. Quarto, condições de igualdade. Bom, igualdade, nós aqui, que não temos deficiência,
talvez nunca tenhamos, né? Mas a pessoa com visão monocular, por exemplo, em várias situações, ela tem condições de igualdade, está em condição de igualdade. Não é isso? Mas as pessoas costumam olhar para o biológico. Então, por favor, gente, vocês aqui, meus alunos, não vamos cometer esse erro daqui para frente, hein? Tem que olhar vários aspectos. Barreiras, participação, condições, e tem outros aspectos ainda. Vamos lá. Adaptações razoáveis, a lei diz isso. Essa pessoa tem acesso às adaptações, mas que adaptações, professor, que você está falando? Gente, adaptações múltiplas. Se nós formos falar de adaptações urbanísticas, pode ser um piso tátil na calçada, é uma adaptação. Vou falar uma bem inusitada para vocês se surpreenderem. Determinados casos de pessoas, ela precisa de um auxílio humano para desempenhar um trabalho. É uma adaptação razoável. Então, ela tem acesso a esse serviço de apoio. Por exemplo, na Argentina, eu tenho conhecimento que um programa que apoia pessoas com deficiência física na sua sexualidade. Então, existem os assistentes de sexualidade. Então, seria uma adaptação razoável, nada mais justo. Lembrei de um outro exemplo bem próximo aqui de nós. O chamado profissional de apoio na escola. Quais áreas que ele atua? Ele atua basicamente em 3, mas pode atuar em mais, né, gente? Mas a lei prevê 3. Higiene, então, eu tenho direito a ter uma... Vamos imaginar que eu seja tetraplégico. Eu não posso me expor ao público de forma socialmente não aceita. Eu preciso estar higienizado, bem arrumadinho, não é isso? Bem cheiroso. Isso compõe a minha reputação, a minha dignidade, certo? Então, um atendente faria essa parte, a higiene. O que mais? A locomoção. Alguns momentos a pessoa cega pode precisar de um profissional atendente. Muitos casos. Se a pessoa cega for num lugar desconhecido dela, que ela não tenha familiaridade, ela precisa de um atendente para sua locomoção. Mas um piso tátil não é suficiente? Claro que não. Vai num espaço, num hotel, num evento importante da sua carreira, se ele não participar, ele vai ser desqualificado, ele precisa de um atendente, adaptação razoável, para sua locomoção, para ele ter acesso aos materiais, acesso ao toalete, acesso ao restaurante, etc, etc, ida e volta. E um outro exemplo de trabalho que o atendente, que o profissional de apoio faz, eu falei de 2, né? Falei completem aí, higiene e a locomoção, né? E a alimentação, né? Todos nós temos direito de nos alimentarmos de acordo com nossas possibilidades, né? Com dignidade, é isso. A ideia é conferir à pessoa dignidade. E às vezes precisamos de um profissional para conferir dignidade, não é isso? Agora, se você não tiver esse profissional ao alcance, você pode ser esse profissional. Você vai pedir licença para a pessoa, se ela aceita a sua ajuda. Mas eu sou mulher e ele é homem. Você pede licença, ele aceitar, só tem você para ajudar. Ninguém que possa, você não tem mais ninguém para socorrer. Você pede licença, ele aceita a sua ajuda e você oferece essa ajuda, por que não? Né? Quer dizer, a gente tem que se despir de alguns pudores para ir ao encontro do outro, né? E auxiliar o outro a tornar-se digno, né? Ou ter a sua dignidade respeitada, e inclusive a sua intimidade. Estou aqui pensando no caso de auxiliá-lo a usar o banheiro, por exemplo, etc, etc. Né? Se ele aceitar, e só você puder fazer isso, ok, faça isso. E é uma forma de você ser digna e da outra pessoa também
também ter a sua dignidade garantida. Isso também é inclusão. Isso é inclusão. Isso em várias outras áreas. Você não sabe Libras, mas pode auxiliar uma pessoa surda? Se ofereça. Quer dizer, a tendência é que as pessoas façam assim, mas eu não sei, não estou... Nós nunca estamos preparados. Né? Nós somos seres abertos para aprender. Mas para isso você tem que se despir de ser o dono da verdade. Né? Vá ao encontro do outro e diz, como eu posso te ajudar? Né? Como você me orienta? E aí você é comandado. E aceita isso. Mas não é assim. Aceita que a pessoa te orienta. E pronto. Eu estou aqui, até tem aquela brincadeira, né? Sou seu senhor, sou seu escravo. Né? Não precisa falar isso, mas se sinta digno ajudando a outra pessoa. Né? Apoiando a outra pessoa a ser o protagonista da sua vida. Isso é muito importante. Bom, vamos dar por encerrado aqui, abertos a algumas colocações. A gente pode passar aqui uns 5 minutos, não há problema, atrasamos o início. Se alguém quiser... Isso, professor, eu gostaria de abrir realmente para perguntas. Agradecer aí a Fernanda, a diretora da Viva Marçal, que mandou o nosso convite para toda a sua equipe. E quem quiser... Aproveito para agradecer também, Isabela, aos meus amigos da Escola Viva Marçal, professores. Até quero perguntar se a professora Cláudia ainda está atuando, que foi me orientando há alguns anos. Já tive, quando fiz meu curso de Educação Especial, visitando a Viva Marçal. Hoje tem 2 sedes, eu acho, né? Isso, professor. Temos e não me lembro qual sede que eu estive. Mas a professora Cláudia não está na nossa... nenhuma das unidades mais. Não está mais? Não. Você sabe em que escola ele está, não? Eu não sei mesmo. Vou ficar não te sabe. devendo essa. Tudo bem, tudo bem. Bom, obrigado a tua presença aí, Fernanda. Os teus professores estão participando? Sim, temos, acho que 14 professores. Que maravilha, fico muito gratificado por isso. Muito bom. Muito feliz quando os professores da Educação Especial têm essa perspectiva de querer aprender. Eu digo assim, esse é bom professor. Porque o pior professor é aquele que já se julga dono da verdade. Não é isso? Eu fico feliz. Vamos lá, se alguém quiser fazer mais alguma colocação, não precisa ser pergunta não, viu, gente? Pode contar uma experiência, pode fazer algum relato. Amanhã teremos outras participações, outros convidados. Quarta-feira amanhã teremos discussão sobre estigma, sobre acessibilidade. Quarta-feira teremos sobre trabalho, né, com juízes e pessoas vinculadas ao mundo do trabalho. Na quinta é o que, Isabela? Na quinta-feira? Eu não me lembro. Bom, e fecharemos a sexta. Sobre tecnologia na autonomia e inclusão. Tecnologia. Essa é uma das áreas, tecnologia é uma das áreas que compõe o conceito de deficiência. A tecnologia assistiva, muito boa. E sexta-feira vamos encerrar com discussões, reflexões e práticas, muito bom, práticas sobre família, constelação, muito bom isso. Vamos colocar em prática. Que na quarta-feira também tem voluntariado e essa ligação aí com a inclusão. Então, na quarta também tem a parte de voluntariado. E trabalho, né? Trabalho e voluntariado. Isso. Então, a inclusão compõe múltiplas práticas e mudanças, várias, pelas quais temos de passar. Estamos só engatinhando, no meu entender. Não basta ler uma legislação para dizer, já sei tudo sobre inclusão. Não. Temos muito a aprender. Às vezes sabemos até os conceitos de cor, assim, memorizados, mas não sabemos atuar como agentes inclusivos. E esse, acho que vai ser a grande conquista na sexta-feira,
que as pessoas vão se revisitar. Quem sou eu? Né? Quais são os meus limites, meus traumas? Em que eu posso mudar? Talvez seja o fechamento com chave de ouro, assim, na sexta-feira. Ok, gente. Tem uma pergunta aqui, ó, da Alessandra Cândido. Eu gostaria de saber quais as dificuldades que o senhor enfrentou e ainda enfrenta em relação à deficiência. Olha, eu sempre tenho dificuldades para falar das minhas dificuldades, porque, claro, muitas delas eu superei, mas vamos lá, vamos falar de uma que foi bem pessoal, assim, já que eu falei de necessidade de profissional de apoio para participar de eventos, vou contar uma aqui bem pessoal que eu nunca externalizei. Essa foi uma delas. Quando eu ia para eventos sozinho, eu acho que era um dos maiores constrangimentos da minha vida. Assim, eu me lembro lá em Caxambu, um evento em 2, 3 hotéis, né, hotéis enormes, e eu não tinha autonomia para me locomover. Eu fui 2 ou 3 vezes e nunca mais fui a um evento importantíssimo na minha carreira. Eu deixei de comparecer por conta das dificuldades. Quando eu estive no exterior também sozinho, muitas dificuldades. Quando eu iniciei na universidade como professor, o acesso aos materiais, eu tinha que bancar por conta própria um auxiliar para eu ter acesso aos livros, eu pagava para essa pessoa. Então, é um preço que eu tive que pagar para me incluir como profissional. Porque a lei de inclusão, a lei 13.146, de 2015, julho de 2015, não estava publicada ainda. Eu entrei na universidade como professor em 1992. Só 14 anos depois, em 2006, foi aprovada a Convenção de Nova York e assinada em 2007, depois convertida em decreto em 2008, em lei em 2009, a lei 6949, que já previa adaptações, apoios para a pessoa com deficiência. Então, eu não tinha esse apoio. Mas, gente, a gente não pode se sentir vítima, sabe? Não. Eu nunca me senti vítima do mundo, vítima de ninguém. Sempre procurei apoios e tive aos montes, muitos apoios. Muitos, muitos, muitos. As pessoas que me auxiliaram, muitas delas não estão mais encarnadas entre nós, mas eu tenho certeza que estão em bom lugar, se já não estiverem reencarnadas, porque foram verdadeiros anjos, assim. Muitas dessas pessoas nunca imaginavam cobrar um tostão, sabe? Nunca. Até quando já podia pagar, eu me lembro que eu oferecia hipótese, não aceitava. Né? Tinha convicção estar fazendo algo em favor de alguém que ia lá na frente passar para alguém. Eu acho que era isso. Eu me lembro de uma senhora que ainda está viva, a Rosimei, até esteve na minha defesa de professor titular, eu fiz questão de convidá-la. Ela me auxiliava em inglês, lia comigo revista de... Gente, ler temas ligados à educação, para quem não é da educação, meu Deus, é um sacrifício, né? Porque são temáticas áridas, complicadas. Me lembro quando eu tinha que ler um livro de Vygotsky sobre deficiência, estava em francês. Eu falei, Rosemary, você que sabe todos os idiomas, você podia ler para mim já direto em português? Então ela foi lendo do francês para o português a obra do Vygotsky, Fundamentos de Defectologia, 1995. Gente, dificuldades como essas, eu teria aos montes para contar, sabe? Então, dificuldades que talvez tenham provocado em mim muitas dores. E hoje eu tenho, às vezes, quando tenho pesadelos à noite, mas será que esses medos estão voltando? Né? Mas tudo bem, hoje eu lido bem com essas dores, e eu sei que eu passei por isso, e sobrevivi, e deu tudo certo. Né? Eu não quero culpar ninguém, em hipótese nenhuma, eu sou obra do meu tempo, as dificuldades que havia para mim, havia para outras pessoas, e eu sobrevivi.
E acho assim que tem que ser, né? Que eu possa ajudar as pessoas dentro das minhas possibilidades hoje. Acho que é uma grande retribuição que eu faço, né? E me sinto feliz por isso. É isso. Ok, Paulo. Obrigada aí pela tua contribuição. Obrigada aí por abrir o coração também, né? É verdade. De maneira assim, não muito, sem muitos detalhes, né? Mas, gente, então, ok. Amanhã, então, de novo, estaremos presentes aí às 6 horas da tarde, não é isso? Isso Exato. Deixa a Isa só reforçar aí o convite, né, Isa? Pode ficar à vontade. E se mais alguém tiver alguma coisa, né, Isa? Claro, com certeza, que a gente possa encaminhar, então, para o professor Paulo ele responder, né? Mas amanhã segue o convite, estaremos aqui no Meet às 6 horas da tarde. Perfeito. A Dani, eu com certeza o professor Paulo, né? Também, claro. Gente, boa noite, obrigado. Até amanhã. Aplausos aí, do jeito que vocês sabem aplaudir com os ícones, não é isso? E obrigado a presença de todo mundo aí, tá bom? Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Quem tiver acesso ao canal do YouTube, acessem lá e se inscrevam também, por favor, tá bom? Obrigado. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite. Noite. Aqui, pessoal, me estão. Lúcia, tá aí ainda? Vamos deixar as pessoas saindo. Sim. Boa noite. Vamos esperar todos se despedirem. Eu fico super feliz aqui, né, com as palavras aqui no chat. Que lindo! Muito obrigada mesmo. A Lúcia, que estará conosco, está hoje já, nossa palestrante, né? Ela escreveu aqui, ó, parabéns, Paulo. Sempre é muito bom ouvir as suas colocações que incentivam e motivam para uma sociedade inclusiva. E eu acredito que ela resumiu que essa é a nossa mensagem. Maravilhoso, Lúcia. Ótimo. Obrigada, gente. Esperar mais um pouquinho, né, Isa? Sim. Até amanhã. Ei, Ana. Ah, ela gosta de ver os bastidores, ó. Ana, nossa palestrante de amanhã, para quem ainda tá aí. Sim. Obrigada, Vânia, também. A Vânia. Foi maravilhoso, Vânia. Nossa, a Vânia fez um excelente trabalho sozinha, né? Elas normalmente trabalham em dupla e ela foi até o final sozinha. Beijo para Deimile também, a nossa